Todos conhecem a história da criação contida na Bíblia. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Criou Deus o homem Adão, e de uma de suas costelas criou Deus a primeira mulher, no caso, Eva. Entretanto, muita gente acredita que, antes de Eva, Deus havia criado uma outra mulher, e essa mulher era Lilith. Será que essa história tem algum fundamento? É o que vamos ver a partir de agora. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Isto posto, voltemos à história. Segundo a história, a primeira mulher do mundo não nasceu da costela de um homem. Como Adão, ela nasceu inteira. Deus criou Lilith da mesma forma que o primeiro homem do mundo, do barro. E por ela ter autonomia plena do seu corpo e suas ideias, não aceitou ficar por baixo durante a relação sexual. E quando teve uma negativa, ela saiu daquele relacionamento e do lugar que moravam. Lilith é considerada um espírito feminino dos mais antigos do mundo. Podemos encontrar suas raízes na epopeia de Gilgamesh, um antigo poema da Mesopotâmia, mas ela também é mencionada na Bíblia e no Talmud. O mito de Lilith acompanha a história das sociedades patriarcais. A história que conhecemos surgiu no alfabeto de Ben Sirá, um dos textos rabínicos do Talmud. A verdade é que Lilith surgiu com os primórdios da escrita humana. Na épica de Gilgamesh, escrito pelos antigos sumérios, que conta a origem da vida, ela era vista como um demônio da floresta, metade coruja, metade mulher. Ela se abrigava na árvore sagrada Rulupo. No mito, ela tenta se apossar do salgueiro sagrado, pertencente à deusa Inanna, que pede ajuda a Gilgamesh para expulsá-la para o deserto. Ao fugir, Lilith passa a representar a face da noite, da deusa Anunnaki, retendo em si partes dos mistérios e poderes ocultos da face obscura da deusa Inanna. Lilith também é associada à deusa pertencente à noite, Lamastu, que representa o momento mais escuro. Lilith se apodera ou retém a luz, sendo representada como a portadora da luz. Lilith também aparece como sendo sacerdotisa do templo de Ishtar. E como sua fuga no épico de Gilgamesh, seu nome foi constantemente apagado e desumanizado. A deusa Ishtar é considerada a deusa protetora das prostitutas sagradas do templo, onde Lilith aparece num texto babilônico com o nome de Liluto, que seria uma prostituta sagrada do templo de Ishtar. Num texto sumério anterior aos babilônicos, existe a seguinte inscrição: Inanna, que corresponde a Ishtar, enviou uma bela, solteira e sedutora prostituta, Liluto, para as estradas e campos a fim de desencaminhar os homens. Isso porque Lilith é também chamada a mão esquerda de Inanna. Nesse sentido, a prostituta sagrada naquele contexto histórico eram mulheres que praticavam um ritual de orgia sexual nos templos para agradar um determinado deus, ou seja, um deus que propiciasse uma colheita farta. Dessa forma, percebemos que a deusa Ishtar babilônica tem semelhança com a deusa sumeriana Inanna, e concomitantemente, Lilith aparece ligada a essas duas deusas de diferentes mitologias. Num outro texto sumeriano, Lilith novamente aparece como criada de Inanna e exercendo o papel de condutora das pessoas que frequentavam o templo da deusa Inanna para participarem dos rituais sexuais sagrados. Compreendemos que Lilith é uma contraparte dessas duas deusas supracitadas. Segundo a tradição da Cabala, conta-se que Lilith mora nos oceanos mais profundos, vigiada e censurada por guardiões supremos que não a permitem voltar à Terra. Na cultura rabínica, Lilith também é mencionada em textos de sabedoria de versão geovística, que precede a versão bíblica, onde teria sido a primeira mulher de Adão,
criada ao mesmo tempo e do mesmo material que Adão. Contudo, devido à sua insubordinação, Lilith foi reprimida. Sabendo que versões do Gênesis apresentam contradições e enigmas, pode-se deduzir que a lenda de Lilith, como a primeira companheira de Adão, fora perdida ou removida durante a época de transposição da versão jeovística, que sofre modificações dos pais da Igreja. Deus então deu a Adão uma nova esposa, Eva. No capítulo 2 do Gênesis, uma companheira idônea é mencionada no texto. Quando o primeiro homem vê Eva, ele diz: "Esta sim é osso dos meus ossos", o que evidencia a possibilidade de Lilith ter sido criada antes do famoso casal do Éden. Juntamente a outros demônios, ela é descrita como uma deusa da obscuridade, ou como um demônio feminino. Em Isaías 34:14, na Bíblia, há um exemplo disso. Ela é mencionada como uma entidade sombria, e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith repousará ali, e achará lugar de repouso para si. De acordo com outro mito, o homem santo, Adão, era fiel às ordens do Criador, e não ouvia as súplicas de sua parceira e de seus questionamentos, porque Deus havia feito a mulher para ser submissa. Não havendo resposta para as suas interrogações, Lilith parte em busca de sua realização como mulher, de satisfazer os seus desejos, ou seja, a ausência da libido, do impulso ou pulsão sexual que levasse ao orgasmo. Nesse sentido, ela o encontra através do anjo caído ou demônio Samael, a sua libertação, e vive com ele a sexualidade em toda a sua plenitude, extravasando os seus desejos mais ardentes, longe da dominação masculina opressora. Lilith, a partir daí, passou a voar na noite dos tempos à procura de Samael, considerada por ela como seu par sexual ideal, que lhe propiciava a sua completude como fêmea. Enquanto seu parceiro Adão dormia, ela se encontrava com seu amante, nas profundezas escuras de uma caverna. Nessa escolha de Lilith, de acordo com o mito, ela engravidou de Samael, e daí nasceu seu primeiro filho chamado Caim, simbolicamente o fruto do primeiro adultério da história da humanidade. Nesse mito, Caim não é filho de Adão e Eva, e sim de Lilith, a primeira mulher de Adão. Portanto, fruto dos encontros clandestinos de Lilith com Samael, o querubim, ou o primeiro anjo caído. No Zohar, está escrito que Samael, o tentador, com sua mulher Lilith, tramou a sedução do primeiro casal humano. Não foi grande o trabalho que Lilith teve para corromper a virtude de Adão, por ela maculada com seu beijo. O belo arcanjo Samael fez o mesmo para desonrar Eva, e essa foi a causa da mortalidade humana. O Talmud menciona que, quando a serpente envolveu-se com Eva, atirou-lhe a mácula, cuja infecção foi transmitida a todos os seus descendentes. Conforme os mitos narrados, Lilith instaurou as características da mulher dona de si, da mulher assumida, que busca a sua autonomia. Por esses motivos, Lilith foi banida do paraíso, por ser subversiva e querer inverter a ordem estabelecida por Deus. O que achou da história de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixe também a sua sugestão de vídeo, para que juntos possamos trazer sempre novos conteúdos no canal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.